Graças a Deus, sempre lembrando que nascemos livres, que propomos uma vida livre, livre de doenças, livre de todos os males que irão nos ajudar a viver. Tudo que acontece no nosso corpo, sempre antes precisamos ver o que está acontecendo com a nossa alma, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e nunca atribuir culpas a nada nem a ninguém, se não fazermos uma reforma antes dentro de nós. O corpo foi feito para que o espírito pudesse caminhar na terra. Tanto que o corpo físico ele não transcende, ele se desintegra e volta para a terra. Mas a alma é eterna, ela volta aos planos dos espíritos, aos planos invisíveis da matéria, e continuam como são. A mente é a mesma, os sentimentos são os mesmos. O corpo não tem personalidade, a alma tem. O corpo obedece aos impulsos que a alma que comanda, a mente que comanda. Ali, as ações que cada um toma na vida. Sempre quando surge algum mal, sempre é preciso fazer uma revisão de como estamos vivendo e como estamos fazendo. Esse é o primeiro ponto para a cura. Tirar as mágoas, os rancores, as insatisfações, tirarem as culpas de dentro de nós, até mesmo de erros que tenhamos cometidos, pois esse automartírio apenas nos serve como sofrimento, acusações, depressões. Todas as coisas são curáveis, todas as doenças são curáveis, todas. Só precisamos ter um pouquinho de paciência conosco mesmo, para fazer com que o corpo físico vá recebendo toda a energia que a alma tem. A fé é o uso da inteligência para usar todos os meios de vida aqui na Terra para trazer vida a nós. São vidas que se completam. As formas de vida na Terra vão obedecendo uma sequência evolutiva em que uma espécie depende da outra. Uma vai nutrindo a outra. E quanto mais se sabe sobre as espécies, mais se entende o porquê da utilização delas, principalmente no reino hominal, na forma humana. Os seres humanos são dependentes dos alimentos e dos seres minerais, na maioria deles encontrados na água. Na água que recompõe os tecidos humanos para a caminhada do espírito. Sabendo quais são os alimentos propícios para recompor a nossa saúde, cabe-nos apenas entender, aceitar, consumir, absorver, porque assim as vidas vão se somando e vão se restaurando. Às vezes os irmãos têm pressa para ficar curados, mas às vezes o tempo de espera é o tempo da reforma individual que cada um precisa fazer para tirar da vida a pressa das coisas, as cobranças que vinham consumindo a vida e não permitindo viver. Quanto mais nós vamos aprendendo, mais nós vamos entendendo. Todos os compostos medicamentosos existentes
são de origem da natureza, das plantas principalmente, das raízes, das árvores, dos frutos, dos alimentos em si que consumimos. Apenas quando compramos em farmácias, utilizam-se de nomes científicos pouco conhecidos, mas todas elas têm de origem no nosso grande laboratório, na floresta amazônica principalmente, e também na Mata Atlântica. Um grande laboratório, um grande palco de muitas experiências a serem absorvidas, para que nós consigamos, através dessas essências subtraídas das plantas, introduzi-las ao nosso corpo em diversas formas. Às vezes inalamos, às vezes utilizamos em formas de chás, às vezes em formas pastosas, às vezes em infusões, muitas formas. E muitas das vezes são utilizadas até em formas de comprimidos, cápsulas, para que o organismo consiga absorver tudo muito rápido. Todos os medicamentos existentes são de origem com a mãe natureza. Alguma planta tem o mesmo nome, os mesmos princípios. Mas muitos desacreditam da fitoterapia por causa das coisas que os grandes laboratórios introduzem no meio da sociedade, para que as pessoas deixem de praticar os hábitos dos antigos, de tomar chá, de fazer uma alimentação saudável. Tão bom seria se cada um tivesse a sua horta, cada um pudesse plantar o seu próprio alimento. Muito mais saudável seria a vida. Mas como seres humanos resolveram todos trabalharem para aumentar o padrão social de vida, deixaram de observar a qualidade dos alimentos e partiram para o imediatismo. Comidas rápidas, comidas prontas, semi-prontas, sem se importar com tantos conservantes químicos que ferem todo o princípio natural das plantas, da vida. Quando nós falamos que a cura está no prato, porque todos os princípios ativos que o seu corpo precisa, que o seu organismo precisa, através da alimentação, você consegue absorvê-los e curar todas as anomalias que esteja enfrentando. Por isso que pedimos disciplina na alimentação e sempre orientamos para que cada um observe a mãe natureza. Verão, outono, inverno, primavera. E todas as plantas que são, ou que nesses períodos estão mais férteis, mais aptas ao consumo, com seus produtos, seus frutos, suas raízes, as folhas, as cascas das árvores. Quando nós buscamos conhecimento, nós aprendemos o porquê das coisas. Então não se utilizam chazinhos para se curar, como muitos acabam menosprezando, e acabam entrando em químicas, e mais químicas, e mais químicas, sem muito resultado também, mais por medo do que por consciência de estudos adquiridos. O corpo humano necessita dos alimentos, como necessita da água. Cabe a cada um conhecer um pouco também sobre a história da água. Toda a água vem da chuva.
Toda água doce vem da chuva. Mas quando a água está ainda caindo do céu, ela não tem minerais. É uma água ácida. E ela só vai alcalinizando conforme ela vai absorvendo os minerais que ela encontra no subsolo. Por isso, todas as águas são diferentes. Os compostos que as águas têm são diferentes. E são diferentes de acordo com a região, com as condições rochosas, com a qualidade da floresta que ali existe. A água soma em suas moléculas todas as micropartículas que formam os elementos das árvores, das rochas. Isso é absorvido levemente pelo corpo. O corpo que tem uma similaridade exatamente como o planeta é. A ligação entre o corpo e a terra é 100%. Todo o seu corpo é formado por minerais. Seus ossos, preste atenção na formação dele. Seu sangue, seus órgãos. Por que a Mãe Natureza, então, não poderia reverter qualquer processo de degradação? Porque o homem não quer? Porque a ciência não quer? Por que não se pode reverter um quadro de problemas nos olhos, de problemas no pâncreas, no baço, problemas no coração? Os estudos comprovam que os alimentos curam qualquer doença. Quando insistimos aos irmãos para que reflitam sobre o que colocam nos pratos, é para que os irmãos compreendam o que o seu corpo está pedindo. A ação dos espíritos envolve na ação do espírito, em fazer com que o espírito fique animado. A energia do espírito é que vai interagir com o corpo e vai animar o corpo a reagir. É como acender fogueiras dentro do seu organismo e fazer com que o calor gere energia. A energia volte a lhe criar satisfações, vontades, para que você se reorganize. Apenas isso. Então, quando surge algum mal, a primeira coisa que cada um deve perceber é sobre a alimentação, a água, ou o que está comendo. Quem come apenas o que gosta, acaba degradando o corpo mais rapidamente. Mas quem come o que é preciso, cura-se rapidamente. Todas as formas de alimentos contêm todos os nutrientes que o seu organismo precisa. Todos os organismos, inclusive as plantas, precisam de magnésio. Todas. A água tem magnésio. As folhas têm magnésio. Os minerais. É um dos principais componentes para a vida neste planeta. Quando você vai repondo gradualmente, o seu organismo vai reagindo. Não importa o grau da doença, nem o nome da doença. Se cura desse jeito. Dá trabalho? Dá. Porque ninguém quer ter trabalho para se fazer um chá e tomar várias vezes ao dia.
E normalmente são chás amargos. Normalmente as pessoas não querem ter que perder tempo de preparar a própria refeição. Então muitos vão no acômodo das coisas, abrir uma caixinha, sacar uma pílula e tomar. E continuar a correria da vida, continuar vivendo errado. Por isso que se cura uma doença e aparece outra. Cura um mal, aparece outro. Cura um mal, aparece outro. Muitos comem a comida em menos de 3 minutos. Muitos esquecem de mastigar. Tem problemas sérios estomacais, digestivos. Tem problemas sérios com diabetes. A não mastigação, uma das principais causas do diabetes, da hipertensão, dos problemas vasculares, varizes, artrites, artroses, problemas estomacais, intestinais, tumores. Muitos têm todos os dentes, mas não os usam. Não usam os dentes. E a natureza te deu dentes para mastigar. Preste atenção como você está vivendo. Nós queremos que vocês vivam. E vivam felizes. Mas não comam com pressa mais, não. Preste atenção. Mastigue devagar. Converse. Não beba nada enquanto estiver comendo. Não beba nada enquanto estiver comendo. Nunca dê isso aos seus filhos. Não deixem seus filhos doentes. Não deixem. Que a vida depois vai fazer aparecer os problemas. Crianças com 12, 13 anos hipertensas, diabéticas, ansiosas, com sobrepeso. Depois da alma, a alimentação é a coisa mais importante a se cuidar. Vós sois espíritos. O corpo vai se desintegrar, mas a alma não. Só que a alma continuará como está. Então, comece a se curar. Comece a se curar. Não é difícil. Fiquem em paz.